Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas online, videoaula, que eu não gosto de ficar falando com a tela, mas eu já imagino vocês na minha frente, só que aí não tem vocês para falar, para tirar dúvida, né? Complicado, mas vamos continuar. Então agora vamos dar continuidade no nosso segundo bimestre, apostila 2, ao mundo urbano, módulo 7. Mundo urbano, principais aspectos, ok? Então na aula anterior eu já falei para vocês que as cidades, elas surgiram e se desenvolveram muito rápido, algumas, outras mais devagar, mas elas possuem características comuns e características particulares, ok? Vai depender do seu processo de desenvolvimento, vai depender do contexto regional, o estado e assim por diante. Então agora são os principais aspectos das cidades de forma geral. Então a urbanização cresceu muito nas últimas décadas, disso nós já sabemos, e as cidades continuam crescendo. E como consequência, tem uma dependência ainda maior do campo e a cidade. Então o campo, o meio rural, ele não está desassociado da cidade. Um complementa o outro. Então o campo necessita de recursos vindos da cidade, principalmente de tecnologia e tudo mais. E a cidade precisa dos recursos e matéria-prima vindas do campo, principalmente produtos do primeiro setor aí, da agricultura, agropecuária como um todo, extrativismo. Então o campo, ele não se mantém sozinho, a cidade, ela não se mantém sozinha, ok? A gente fala que existe uma inter-relação. O que significa isso? Um depende do outro. Sítio e situação urbana. O que é um sítio urbano? O que é uma situação urbana? Ok? Então, sítio é... Sítio. Opa. Então, sítio é situação urbana. Tamanho, riqueza e tipo de atividade econômica. Então, esses são 3 pontos que ele caracteriza uma cidade, ok? O tamanho, a extensão territorial, o número de habitantes. Se eu tenho uma cidade grande com 10 milhões de habitantes, ou se eu tenho uma cidade pequena com 5 mil habitantes, 15 mil habitantes, ok? Se essa cidade, a extensão territorial dela é imensa, ou se a extensão territorial dela é pequenininha, ela tem poucos mil hectares aí, ok? Então é o tamanho. Riqueza é o poder econômico. O que isso significa? O como essa cidade se mantém. Como assim o como essa cidade se mantém? Se essa cidade se mantém a partir de venda de produtos primários, se essa cidade se mantém a partir do turismo, se essa cidade se mantém, tem um poder econômico de extrema pobreza, ou se essa cidade é muito rica, ok? Então, riqueza, de onde vem o din-din? E tipo de atividade econômica, a gente chama de especialidade. Algumas cidades, elas podem ter uma especialidade específica, ou seja, ela pode ser específica de uma única atividade, tá bom? Então, principal atividade econômica que mantém ali. Provavelmente, vocês já foram passear em alguma cidade que vende produtos específicos. Então, eu vou citar algumas cidades aqui, sim, bem geral, mas no estado de São Paulo também tem. Vou citar o sul de Minas. O sul de Minas Gerais tem cidades especializadas na venda de malha. Vocês já ouviram falar? Então, a principal atividade dessas cidades é o comércio, mas o comércio de um produto específico. Tem cidades que ela tem a especialidade para turismo. Então, geralmente, cidades litorâneas ou cidades com características naturais muito específicas. Então, tem como principal atividade econômica o turismo, é de onde vem a maior parte do dinheiro. Existem cidades basicamente industriais. Então, o número de indústrias na cidade é muito grande.
e a maior renda da cidade vem da indústria. Então, é a especialidade das cidades, ok? Ela pode ser turística, para comércio, universitária, onde tem muitas universidades, pode ser econômica, uma cidade econômica, qual será? Do Brasil. Então, é essa questão do tipo de atividade econômica principal da cidade, tudo bem? A sua especialidade. Situação urbana. Situação urbana é a posição geográfica e os aspectos sociais e naturais. Então, como que eu caracterizo essa cidade? Ela está distante do litoral, ela está distante ou próximo da capital do estado, ou ela está próxima a uma cidade gigantesca, ou ela está próxima a uma região natural, né, mais distante de cidades maiores. Enfim, são várias características, isso que caracteriza a situação urbana, qual é o contexto que ela se encontra, ok? E o sítio urbano é onde a cidade nasceu. Onde a cidade nasceu? Geralmente, a maior parte das cidades, elas nascem próximo a recursos hídricos. O que significa? Próximo a rio. Vocês já repararam? Então, dinâmica de cidadezinha pequena, tá lá. O rio passando próximo, aí tem a pracinha central, com o coreto, a igreja. Então, o sítio urbano é onde a cidade nasceu especificamente, onde ela iniciou. Se a cidade cresce muito, ela perde essa característica do sítio urbano, né? Às vezes ela passa a ter mais de um centro, mais de uma região central, porque ela cresceu muito. Mas isso são situações muito específicas, tá bom? E aí eu coloquei aqui para vocês, porque na apostila atrás, esses dois termos, que é a cidade fluvial e a cidade litorânea. O que é a cidade fluvial? Uma cidade que depende muito de um rio. Fluvial é rio, ok? Então, uma cidade fluvial, se a gente pegar as cidades na região amazônica, na região norte do país, muitas são cidades fluviais, que dependem diretamente de cursos fluviais, depende diretamente de rios, tá bom? Para transporte, para o setor econômico, para tudo. Cidade litorânea, cidade do litoral. Então, concentração de portos, de turismo, ok? Cidades espontâneas e cidades planejadas. Então, o que são as cidades espontâneas? Eu já falei para vocês lá no módulo anterior que as cidades elas passaram a crescer e algumas cresceram de forma muito acelerada e sem controle nenhum. Então, essas são as cidades espontâneas, que elas crescem de forma desorganizada, que elas crescem sem um planejamento. Simplesmente aconteceu. E o que influencia esse crescimento da cidade? Pode ser a indústria, pode ser a oferta de emprego, pode ser a construção de uma universidade. Então, alguns desses pontos, indústria, principalmente indústria, tá? Onde tem emprego, as pessoas migram e a cidade acaba crescendo. Então, as cidades espontâneas, elas surgem, elas crescem de forma muito acelerada. A cidade de São Paulo é uma cidade espontânea. O que aconteceu? Lá na década de 50, 60, começou o surgimento muito rápido das indústrias e a cidade passou a receber muitos migrantes. Mas muitos, e perdeu o controle. Então, nós temos uma cidade gigantesca, com mais de 10 milhões de habitantes e com muitos problemas. Problemas de enchente, de infraestrutura, de saneamento básico, de moradia, de desemprego, de trânsito. Vixe, uma lista imensa. Então, é uma cidade espontânea, ela cresceu muito rápido. Cidades planejadas. Então, cidades planejadas, como o nome já diz, ela teve uma perspectiva de crescimento, ela teve um planejamento do crescimento. Aqui a gente pode citar Brasília. Então, Brasília é uma cidade planejada. Houve um planejamento para o crescimento da cidade. Isso não significa que a cidade não terá problemas? Sim, mas se a gente comparar uma cidade espontânea, com um crescimento espontâneo, com uma cidade com um crescimento planejado, a gente vai perceber que o crescimento espontâneo causa maior, enquanto a cidade
com crescimento planejado, tem uma certa infraestrutura com mais detalhes. Hierarquia urbana. Hierarquia, né, é uma ordem. Então aqui é nosso último ponto aí desse módulo e vamos falar um pouquinho da hierarquia urbana. Hierarquia urbana são os tamanhos das cidades. E nós definimos como tamanhos das cidades não tamanho territorial, e sim a população. Então a gente define o que é uma cidade pequena, uma cidade média, uma cidade grande, uma megalópole, uma metrópole, ok? Então vamos lá, tamanhos das cidades. Na apostila de vocês, utiliza um padrão. Na verdade, quando vocês forem pesquisar isso, às vezes a gente encontra com uma variação, ok? Mas a variação vai dar para ter uma média aí de como funciona o que é o pequeno, o médio, o grande, o gigante, tá bom? Então, cidade: pequena, média, grande, metrópole e megalópole. E megacidades. Então, tudo isso são hierarquias de cidades. Vamos começar pela cidade pequena, tá bom? Então, a cidade pequena, a gente considera a cidade até com 500 mil habitantes. Nossa, mas eu tenho uma tia que mora numa cidade lá no interior do estado X e a cidade é minúscula, tem 2 ruas. Sim, ela é uma cidade, ok? Ela pode ter 1000 habitantes, ela é uma cidade. Ela tem as características, ela se mantém com essa denominação, cidade. Mas ela pode ter 1.500 habitantes. Ah, mas a cidade não tem que ter 100 mil habitantes para ser uma cidade? Não, ok? Então, a cidade pequena a gente considera aquelas com até 500 mil habitantes. Cidade média, a gente considera de 500 mil habitantes até 1 milhão de habitantes, tá bom? É uma cidade média. A cidade grande, acima de 1 milhão de habitantes, ok? Então, vamos comparar aqui a média, pequena, média e grande com a nossa região, para ficar claro. Campinas é uma cidade grande, tem mais de 1 milhão de habitantes. A cidade de Campinas, ok? Média, a gente poderia colocar Indaiatuba. Indaiatuba já pode ser considerada uma cidade média. E pequena, poderíamos considerar Olambra. Olambra entraria como uma cidade pequena, ok? Então vocês percebem, né? Quem já conhece essas 2 cidades aqui vizinhas de Campinas, elas são coladinhas com Campinas. E tem essa denominação, cidade pequena, média e grande, ok? Agora vamos para a região metropolitana. Provavelmente vocês já ouviram esse nome, região metropolitana de Campinas. O que significa região metropolitana de Campinas? Tem como centro uma cidade grande, que no caso é Campinas, e outras diversas cidades no entorno que depende da cidade grande de alguma forma, seja para trabalho, seja para comércio, seja a parte de educação, universidades, escolas e assim por diante, seja para saúde. Então, uma região metropolitana é onde tem uma cidade grande principal e um conjunto de cidades no entorno que é influenciada e necessita dessa cidade grande, ok? E aí acontece um processo, quando acontece essa região metropolitana, principalmente se tem cidade grande aí no meio dessa bagunça toda, que qual é esse processo? O processo de conurbação. O que significa? Se você vai viajar, né? Se você vai ali para Valinhos, que é uma cidade aqui do ladinho de Campinas, colada com Campinas, você não sabe o que é uma fronteira, o que é Campinas e o que é Valinhos. Por quê? Porque elas já estão conurbadas, a mancha urbana delas, elas já se uniram. Então, de um lado da rodovia é Valinhos, do outro lado da rodovia é Campinas. Aconteceu uma conurbação, tá tudo junto. A cidade de São Paulo também já aconteceu isso, assim, muito antes, há muito tempo,
em relação a Campinas, porque a cidade de São Paulo é uma cidade de 11 milhões de habitantes e a região metropolitana de São Paulo, que tem a cidade de São Paulo e todas as cidades do entorno muito coladinha ali, forma uma mancha só, ok? Tanto que a cidade de São Paulo não tem área rural. A cidade de São Paulo não tem área rural. Vocês têm noção do que é isso? Uma cidade não ter área rural? Ela cresceu e as outras cidades cresceu em volta dela e sufocou e ela não tem área rural. Campinas ainda tem a área rural. Então, tem fazendas em Campinas, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, não mais. Continuando. Então, metrópole é uma cidade, ou região metropolitana, uma cidade principal e outras que dependem dela. Megacidades. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Tudo bem? Megacidades, mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma megacidade. Campinas não é uma megacidade. Campinas é uma cidade grande. São Paulo é uma megacidade. E megalópole. Megalópole é a junção, a proximidade de duas metrópoles. No Brasil, nós temos uma grande megalópole, que é a junção de São Paulo, da cidade de São Paulo, com o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, uma região metropolitana, uma metrópole. São Paulo, uma metrópole. E as duas juntas ali no eixo que a gente chama é uma megalópole, porque elas estão ligadas diretamente por vias de fluxo, ou seja, grandes rodovias. Alguém já teve a experiência, que pode ser bacana ou não, dependendo do ponto de vista, de viajar, de ir para o Rio de Janeiro de carro? Então tem um fluxo ali, tem uma grande rodovia, que é a Dutra, que liga, ou a Rio Santos também pode ser, que liga a metrópole de São Paulo à metrópole do Rio de Janeiro. Então essa junção, essas duas grandes cidades brasileiras que são muito importantes, elas formam juntas uma megalópole. Ok? Difícil entender cidades? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque é o ambiente que nós vivemos. Então é muito claro. Até porque, mais uma vez, na nossa circulação por aí, quando for possível, se já estiver sendo possível, vamos observar essa dinâmica. Então esse bimestre é muito mais palpável pra gente, porque é realmente o que nós vivemos, né? Não é lá o meio rural, que por mais que nós conhecemos, nós não vivemos diariamente, nós não entendemos a dinâmica e não é a nossa realidade cotidiana. A cidade é. E a nossa cidade é um ótimo exemplo, porque é uma cidade grande. Então, nós estamos observando o crescimento ainda maior dela, o desenvolvimento industrial, das obras que acontecem, do número de prédios e bairros crescendo. Tudo bem? Então, finalizamos por aqui essa. Até a próxima. Leiam o módulo, acompanhem pelo resumo, coloquem o resumo no caderno, façam anotações e qualquer dúvida me escrevam no Class App, que é a nossa forma de comunicação mais rápida. Tudo bem? Então, até a próxima.